Boa tarde, aqui estamos em mais uma edição de Visão de Jogo. A época terminou oficialmente em relação ao nosso campeonato na semana passada. Esta época... Vejo cá aqui pelo menos alguma insatisfação, não é, Sofia? Muita, estou muito triste. Não, eu acho que tivemos uma época bem disputada, já te disse, acho que a qualidade do jogo não foi a melhor, mas acho que foi um grande campeonato e foi disputado até ao fim. Benfica e Sporting, o Porto ficou muito longe e, portanto, a perceber exatamente o que será o Porto na próxima época também poderá ser objeto de debate nos nossos próximos programas. Mas tivemos uma final da Taça que... voltou também a discutir-se até ao final, até ao último minuto, num jogo que parecia, digo eu, resolvido, ou pelo menos o resultado parecia que não se ia alterar, e o Sporting muda o jogo no último suspiro, num penalti, e depois no prolongamento eu diria que se assistiu o jogo de perdas para o ar em relação àquilo que aconteceu durante os 90 minutos, e o Sporting venceu, e venceu bem no prolongamento por 3-1 durante o prolongamento. O resto do tempo talvez tenha sido diferente. Qual é a vossa opinião para abrirmos aqui a nossa conversa? Sofia, queres começar tu a tocar na bola? Pode ser, já que dei aquele mote. Boa tarde a todos. Eu acho que se o jogo tivesse terminado aos 100 minutos, porque foram 10 os minutos de compensação que o árbitro deu, com aquela vitória do Benfica, acho que toda a gente estaria aqui a dizer que a vitória havia sido indiscutível, sinceramente. Não se colocava sequer qualquer tipo de discussão, até porque se fizermos uma contabilização das oportunidades de golo, eu só me lembro de uma do Sporting, que foi mesmo já a terminar o jogo, aos 87 minutos, o Trincão foi lançado pela direita, ali pela meia direita, e fez um remate muito frouxo para as mãos de Samuel Soares, quando tinha condições de fazer bem melhor. Porque de resto o Sporting teve todo o tempo, em alguns períodos com mais, noutros períodos com menos bola, mas todo o tempo sem criar uma situação clara de golo, uma aproximação à baliza que se pudesse realmente ter transformado em golo. E noutro ponto o Benfica criou várias situações. Isso significa que o Benfica jogou maravilhosamente bem e foi super competente? Não, mas acho que foi a melhor equipa da final da Taça. Acho que Bruno Lage fez na final da Taça o que deveria ter feito no jogo no Estádio da Luz para o campeonato, em termos de estratégia montada para a equipa, e refiro-me aqui à forma como montou o 11 inicial, com Álvaro Carreras a jogar como um falso central, digamos assim, ou seja, construiu como um central, ainda que com alguma liberdade para fazer overlaps nas costas de Dal, para conduzir por dentro, poucas vezes, mas houve ali algumas circunstâncias em que levou a bola por dentro, conduziu, tentou combinar, foi muito participativo. Álvaro Carreras, se foi o jogo de despedida, acho que se despediu em grande, apesar de não ter conquistado o troféu, mas pelo menos em termos exibicionais acho que se despediu em grande. O jogo em Braga tinha ficado uma imagem cinzenta, se calhar da exibição menos conseguida do Carreras, depois com Dal a ser o ala esquerdo, com Tomás Araújo a ser o ala direito, e depois com Aktürkoğlu e Bruma, Aktürkoğlu mais para receber no espaço, nas rupturas, Bruma mais metido por dentro, a condicionarem bastante a forma como o Sporting não se soube ajeitar este jogo de espelhos, estas marcações individuais que o Benfica proporcionou. Saiu muitas vezes a partir de Bruma, ou seja, com Bruma a descolar da linha defensiva do Sporting e a vir buscar bola como um terceiro médio, ali junto dos médios do Sporting. Foi muitas vezes a partir daí que o Benfica conseguiu dar continuidade às suas jogadas. Acho que Coxo também fez um bom jogo, e a sua saída, na minha opinião, saída por lesão, na minha opinião, prejudicou o Benfica. Não que Renato Sanches, apesar do penalti infantil que faz, tem entrado propriamente mal, mas porque Coxo dá muito mais ao jogo do Benfica do que alguma vez Renato Sanches pode oferecer. O grande erro que eu tenho a apontar a Bruno Lage nesta partida foi a saída de Pavlidis de forma precoce. Mais uma vez, já tinha acontecido também, lembro, no Estádio da Luz, sai Pavlidis aos 77 minutos para entrar Belotti, que pode ser muito esforçado, pode ser muito combativo, pode ir a todas, sei lá, mas não tem sequer
um quarto da qualidade técnica de Pavlidis, um quarto da inteligência tática de Pavlidis, e se Pavlidis é muitas das vezes, como costumo dizer, um dos médios do Benfica, um dos melhores médios do Benfica, porque enquadra muito bem os jogadores que vêm de trás, porque dá sequência a muitas jogadas, pela forma como consegues jogar de costas, jogar em espaços reduzidos, tirar adversários da frente. Enfim, Belotti tem realmente uma energia que pode ser contagiante, mas é isso e só. E acho que a equipa perdeu muito com essas substituições, também com a saída de Tomás Araújo, que estava a dar muito critério sempre que tocava na bola. Enfim, um jogo que também deságua aqui um bocadinho nas particularidades que acabaram por condicionar o projeto desportivo do Benfica esta temporada. A questão de não haver um lateral direito em condições, a questão de o médio que veio substituir João Neves ter sido Renato Sanches, não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, houve aqui coisas que acabaram por ter algum impacto no último jogo da época, e que começaram e que já se previa que pudesse acontecer desde o início, por falhas de estratégicas, de preparação, de planeamento. E foi um bocadinho assim que eu vi a final, deixando aqui também para o Nuno a parte do Sporting, para não me alongar mais nesta primeira intervenção. Sim, Nuno, tu encontras aqui um ponto de mudança no jogo para provocar esta onda de choque no Benfica. Foi mesmo um lance isolado, ou há mesmo antes as substituições de Laje que provocam isso? Boa tarde a todos. Bom, há esse lance determinante que é basicamente o lance que decide a Taça de Portugal. Perdão. Uma coisa é a forma como o Benfica entrou, a forma mais afirmativa, procurando o tal jogo de espelhos de que a Sofia se referia, procurando igualar as situações de duelos. Notou-se um Sporting mais desgastado ao longo de quase todo o jogo. Até às substituições notou-se um Sporting muito mais desgastado, talvez efeitos da prolongada festa, mas houve tempo para recuperar depois disso, mas notou-se efetivamente um Sporting mais cansado e um Benfica muito mais vivo, com muito mais vontade de ganhar a taça. Não é que o Sporting não tivesse vontade, mas o Benfica era ali o jogo quase do tudo ou nada, ou de tentar salvar a época. Não é que salvasse a época, mas ganhar uma taça da Liga e uma taça de Portugal é diferente do que ganhar só uma taça da Liga, que já muitos não se recordam, porque já foi em janeiro. O Benfica, de facto, foi sendo bastante equilibrado durante quase todo o jogo, até muito acima daquilo que foi revelando nos últimos jogos. Este novo sistema que Bruno Lage introduziu para este jogo, procurando realmente nestes duelos ser superior, com o Carreras a sair de trás, a procurar a construção desde trás, acho que produziu os efeitos e de certo modo até surpreendeu o Sporting. E no futebol, de facto, isto tudo muda num minuto, porque não me parece... Principalmente se tiveres Gyökeres do outro lado, não é? Sim, e se tiveres um jogador com falta de confiança como o Renato Sanches, não vou ser um dos que contribui aqui para castigar só individualmente um jogador, mas um jogador com a falta de confiança como está Renato Sanches, aquela abordagem não é de um miúdo de vocês conseguem, 19 ou 18 anos. Vocês conseguem entender porque é que entra Renato Sanches e não Barreiro naquele momento? Eu acho que isso tem a ver com a forma, o perfil... com a forma como Bruno Lage entende Barreiro. É esta a minha visão. Não sei qual é que é a do Nuno. Eu acho que talvez seja por aí, ou talvez Bruno Lage quisesse ganhar ali algum controle de bola no meio campo através de Renato Sanches. Porque ele imaginava, Barreiro... vamos colocar em perspectiva, sai Cockchu naquele momento, e sai Cockchu porque está desgastado e pede para sair. Percebe-se. E de facto é um dano enorme, porque o Benfica não tem médios... Estava a ser um dos melhores, Luís. Sim, o Benfica, eu digo, a questão não estava a ser um dos melhores, e a questão não é estar a ser só um dos melhores, é que não há outro jogador como ele. O Benfica não tem médios de posse. A questão de entrar Renato em vez de Barreiro, e aqui coloco a questão de perceber exatamente qual era o estado físico de Aursnes,
Porque... Para mim só não entrou Auschwitz porque estava de sobreaviso para a possível saída de Tomás Araújo. Eu só leio desta forma. Não sei se foi isto que aconteceu, mas a minha leitura durante o jogo foi esta. Não entra Auschwitz para aquela posição porque o Tomás Araújo pode lesionar, só pode ter a tal queixa dos adutores, etc. E acabou por acontecer e o Auschwitz tem de entrar para ali. Foi assim que eu li. Pode ter sido tudo isso e faz sentido o que estás a dizer. Eu acho é que não faz sentido para resolver o problema naquele momento, porque estamos, portanto, ali no minuto 77, 69, 70, não é? Quando acontece essa substituição, quando Cockchu pede para sair. E é um momento em que entra Renato Sanches. Independentemente da questão de Tomás Araújo poder se ressentir ou não, e era provável que se ressentisse, e Auschwitz poder entrar para aquela posição, naquele momento Laje tem que resolver aquele problema no meio campo e tem que resolvê-lo pensando naquilo que faz durante a semana, que é precaver exatamente aquilo que pode acontecer de problemas nos diferentes setores. E faltando uma peça como Cockchu, não há outra peça parecida sequer no Benfica. E o que eu digo é o que é que o jogo pedia naquele momento. Uma coisa é sair Cockchu quando o Benfica está a perder, outra coisa é sair Cockchu quando o Benfica está a ganhar. Sobretudo um jogo desta dimensão, naturalmente. E o Cockchu nem costuma sair, aliás, é um dos jogadores que provavelmente tem mais minutos no Benfica. Sim, mas saiu. Portanto, e embora às vezes seja substituído por outras razões táticas e não por razões tão físicas como se vê neste jogo. O Benfica não tem médios de posse de bola, não é? Portanto, para além de não ter a ideia em si cultivada por Laje para controlar o jogo com bola, não tem médios também que lhe deem essa possibilidade, na minha leitura. Médios de posse, não é? Quer o Florentino, quer o Auschwitz, quer o Barreiro, quer o próprio Renato, não são médios de posse. Isto é, de segurar a bola, segurar o jogo segurando a bola. Não parece que seja o Bruno Lage que não queira isso, que não queira o controle, é mesmo pelos jogadores que tem. Exatamente. Aí podemos fazer um cruzamento entre aquilo que Bruno Lage quer e aquilo que Bruno Lage não consegue ter. Porque ontem claramente que teria de ter ter jogadores, opções no banco que controlassem o jogo com bola. Agora, mas não há médios no Benfica, não há médios, tirando o Cockchu, médios que segurem a bola. E, aliás, muitas vezes... Já agora, Luís, mesmo o Cockchu é um jogador que gosta de acelerar o jogo, é um jogador que procura o risco, o passe longo, mas sim, de todos eu concordo que de todos é o que realmente pode servir mais de cola, embora não seja, lá está, um médio de gestão de ritmos do jogo, longe disso. O Cockchu é um acelerador muitas das vezes. Não é um médio de gestão de ritmos de jogo, de tempos de jogo, mas é um médio que faz bem as três linhas. Não é um João Moutinho, pronto, era isto que eu queria dizer. Longe disso, não mas é um médio que faz bem as três linhas, as três posições do meio campo, 6, 8, 10. E ele gosta até de jogar mais a 10, mas tem jogado bem a 8, portanto eu acho que é um jogador que cola o meio campo. O que eu dizia é que naquele momento, saindo o Cockchu, não entrar Barreiro para aquela altura, e sendo Barreiro e Florentino jogadores parecidos do ponto de vista de características, mas estando a fazer com Laje posições diferentes, embora este sistema não fosse o sistema, como vocês já disseram e bem, habitual do Benfica, estava com o meio campo a 2, não estava com o meio campo a 3, mas nada impedia que passasse para aquele momento no meio campo a 3, mas a equipa estava encaixada no Sporting, também não justificava, mas a questão é que que Laje tinha que pensar é que se não tendo Cockchu, como é que eu vou segurar o meio campo? Portanto, não tendo Auschwitz, que eu acho que seria a natureza, o natural era meter Auschwitz, portanto, mesmo que tivesse a questão, repito, de que a Sofia falava, de ter-lhe precavido para jogar a lateral, acho que era o melhor jogador para entrar para o meio campo, naquele momento. Também eu achei que fosse ele a entrar. E portanto, ele tinha que resolver o problema naquela altura, não tinha que resolver problemas eventualmente que lhe iam aparecer no futuro, passar 2 minutos. Podia ajustar depois, não é? Isso podia ajustar depois. Certo. Naquele momento, o Tomás Araújo já agora saiu passados poucos minutos. Sim, mas foram 8. Independentemente disso, eu acho que naquele momento o Benfica precisava ter qual era o melhor médio que tenho em campo disponível, no banco. Além do Cockchu, no banco. Era Auschwitz, joga este. Optou pelo Renato Sanches, que tem sido um jogador de facto que sabíamos que era uma aposta muito de risco do Benfica, está muito longe do seu nível, pelas características, e a Sofia tocava nesse aspecto em relação aos outros médios, é aquele que sai mais para o jogo, que estando bem, às vezes queima linhas em posse de bola, embora corre muito, embora muitas vezes não seja a velocidade em si, mas dá muita intensidade nesse sentido de correr. Embora ele já não seja propriamente esse médio, Luís, não as condições físicas dele já nem lhe permitem fazer essas arrancadas. É isso, portanto... não é. Mas eu acho que conceptualmente na cabeça de Laje
estava essa ideia de Renato. Depois, claro, o azar dos Távoras é ele que faz o penalti no último lance. Mas vocês não acham que o Renato entrou bem? Ou seja, eu não acho que ele tenha entrado mal, sinceramente, olhando para todas as ações dele em campo. O que eu acho muito sinceramente é que naquela altura o Renato entrou bem porque o Sporting estava mal. Eu acho que é mais por aí, sinceramente. O Renato não precisa de entrar muito bem para fazer uma boa exibição. Sim, percebo o teu ponto, sim, mas sei lá, podia ter entrada errática, falhar muito espaço, podia. Com medo de se dar ao jogo, mas naquela altura o Benfica já queria que não houvesse jogo, quase, não é? Portanto, a equipa fechava, parava o jogo, havia uma série de faltas, os jogadores demoravam a ser assistidos, a equipa defendia mais atrás, depois, passado pouco tempo, aquilo que te referiste, e sim é que eu acho que é o dano maior para o meio-campo, é a saída de Pavlidis, essa é que eu não consigo entender. Ninguém consegue. Ninguém consegue entender, porque se de facto o jogador, ainda por cima num jogo, atenção, num jogo que vai ter prolongamento, ou que pode ter prolongamento, porque se um jogo que tem só 90 minutos, eu entendo, como também não entendo a saída do Bruma aos 90 mais 1, porque o jogo pode ter prolongamento. E o treinador tem que pensar nisso. É que se o jogo acabasse aos 90, eu entendia, ainda conseguia entender alguma das substituições, mas com o jogo a poder ter prolongamento, sei, tirar Pavlidis, tirar Bruma, para sempre fora do contexto, e sentiu muita falta deles depois no prolongamento. Agora, só para terminar e para passar a bola ao Nuno, o que eu acho é que o Benfica conseguiu durante muito tempo fazer o tal jogo de espelhos em relação ao Sporting, encaixou perfeitamente no Sporting, não deixou o Sporting jogar. O Sporting estava claramente na ressaca competitiva da vitória no campeonato, estava desconcentrado, estava em descompressão, não era o Sporting, e até ao minuto 90 o Benfica controlou o jogo, encaixou perfeitamente e o Sporting não aparecia. Até aquela bola que o Trincão falha, que a Sofia falava, aquela oportunidade. 87 minutos. Ele remata, é o cansaço, ele não consegue nem consegue fazer um remate forte e ali do teio ele está esgotado. Sim. Onde é que estava esgotado? Depois é que aparece Trincão. E foi o Arder que o lançou. O Arder entrou muito bem no jogo. Mas de repente é Trincão que vai resolver o jogo numa arrancada a seguir e depois num cruzamento e num grande golo. Mas era um jogo que naquela altura o Benfica tinha controlado, porque o Sporting não estava a ameaçar. Até que acontece aquele lance, que é um lance de facto isolado, embora o arranque do Trincão. É verdade que o Benfica foi baixando, deixou de querer controlar o jogo com bola e sujeitou-se um pouco a uma jogada isolada, pudesse mudar no jogo todo. É cruel, mas isto acontece no futebol. Uma jogada isolada... Sofia, deixa-me só terminar e falas depois. Desculpa. É que muitas vezes no futebol acontece uma jogada isolada, mudar um jogo todo. E com isso, muitas vezes, faz-se logo uma análise diferente ao jogo. O que eu acho errado. Portanto, eu acho que o Benfica podia ter ganho perfeitamente o jogo, justificava plenamente a vitória, não haveria, como a Sofia disse no início, qualquer contestação à vitória do Benfica, só que a partir daquela jogada abres a caixa de Pandora de todos os males do Benfica desta época. E então vais falar a falta de qualidade de posse de bola, a falta de cultura de posse, a falta de médios que sabem segurar a bola, as substituições mal feitas, o recuo de Pavlidis, o não jogar de Maria, a questão do lateral direito, não entrar Austas, abre-se a caixa de Pandora de todos os males. Mas não foram todos esses males que causaram este resultado. Na minha opinião, foi de facto um erro ali que aconteceu de um jogador. E nesse momento é quase como um curto-circuito, um choque elétrico que aconteceu no jogo, de qual o Benfica nunca mais se recompôs e o Sporting aproveitou para depois cair em cima e ganhar. Claro, acho que se percebia nesse momento, porque o Benfica de facto foi sempre superior durante os 101 minutos. E esse lance 111, não é? 110? Não, 90 mais 11. Ok, talvez tens razão, sim. Portanto, estava a pensar também nos descontos da primeira parte, aquela coisa toda, sim. Mas sim, tudo bem. Não, mas acho que foi claramente superior durante esse período todo e num lance deixa tudo a perder e esse lance poderia ter sido travado a meio campo, depois as coisas saem bem ao Sporting, como muitas vezes saem quando a bola vai parar aos pés de Gyökeres, podem sair muito bem e há esse erro individual, claramente, de Renato Sanches e a partir desse momento acho que tudo se desmorona. É muito, como tu dizes, uma espécie de curto-circuito, eu diria que foi um curto-circuito anímico em cima de tudo aquilo que de mal já tinha acontecido ao Benfica nas últimas jornadas do campeonato, particularmente no clássico. Mas neste jogo, apesar de todos estes males, nada estava a acontecer. Sim, nada estava a acontecer. Porque este Sporting estava em ressaca. Mas a partir do momento em que há aquele golo, fora de horas, abre-se a caixa de Pandora todos os males. Depois do período de 10 minutos de compensação, o golo foi até 1 minuto depois. Aí aparecem todos os males do futebol. Ou seja, uma equipa que animicamente já chega à final
precisar dar tudo, está a 90 minutos E claramente bem, superior. Claramente parte, superior ao oportunidades, adversário. bola no poste, grandes chances de Rui Silva. Mas depois lá está, entre este cenário das substituições, e Bruno Lage, também por opção dele, obviamente, não ataca o prolongamento com o Leandro Barreiro, com Orsnes, ok, ainda bem, porque é um belíssimo jogador, mas depois ataca com Sheldrup em vez de Turkoglu, com Belotti em vez de Pavlidis, com Leandro Barreiro em vez de Bruma, e aí já não são as mesmas armas. Não são as mesmas armas. Eu não queria chegar. E além de não serem as mesmas armas, o Sporting galvanizou-se, porque quem está a perder, dominado, podemos considerar assim, ou seja, sempre por baixo do jogo, marca um golo, eu não diria caído do céu, porque os golos, há sempre mérito de quem os marca, mas marca um golo contra todas as expectativas. Eu sinceramente já não esperava que aquilo pudesse reverter o resultado, dar a volta, inclusivamente já uns minutos antes já não, todas as pessoas estavam a ver o jogo, já não esperavam, embora existisse a esperança naturalmente do lado do Sporting, mas vários adeptos do Sporting tinham saído do estádio. Não havia essa expectativa. Tinham saído do estádio. Mas há sempre um lance, o futebol é nisto, já vimos isto acontecer muitas vezes. Mas e ainda bem para o futebol. Mas perante esse facto, acho que se percebeu ali que afinal ia pender, o prolongamento ia pender para o lado do Sporting. E de facto, porque uma equipa, são demasiados golpes anímicos numa equipa que não se conseguiu levantar disso. Além do mais, depois aquelas repetidas imagens de Di Maria a aquecer e depois Di Maria entra. Di Maria isto também é um aspecto que temos que falar. Depois do 2-1. Portanto, acho que se percebeu no golo. É uma coisa de gestão individual mais delicada, mas vamos a isso. No último suspiro, no último lance dos 90 minutos com os descontos, mas no último lance do jogo, do tempo regulamentar, sofrer aquele golo, acho que foi o golpe fatal do Benfica. Diz, Sofia, desculpa. Sim, eu queria só, há pouco quando falavas daquela oportunidade do Trincão, que foi circunstancial, e eu concordo, queria relembrar que apesar da segunda parte ter sido muito má, primeiro porque o Sporting, apesar de ter tido algum ascendente na posse, não conseguiu castigar o Benfica com oportunidades, com aproximações realmente perigosas à baliza de Samuel Soares. Na segunda parte, estamos a falar da segunda parte, o Sporting fez vários cruzamentos, mas enfim, nem Gyökeres é propriamente especialista nessas ações, nem o Sporting tem outros executantes para responder a cruzamentos pelo ar. Portanto, o Sporting teve ali um ligeiro ascendente na posse, mas eu acho que não conseguiu transformar isso em situações. Portanto, a única, se calhar, oportunidade clara durante todo o jogo do Sporting, e é clara, enfim, poderia ter sido mais clara, mas o Trincão optou ali por um remate com pouco sal, foi aos 87 minutos, e antes dessa situação há um lance em que Sheldrup lança Belotti, poderia perfeitamente ter feito o 2-0, e depois desse lance, aos 90+8, ainda há uma bola que Leandro... 90+8 não, minto. De 90 mais... Não, 90+8, exatamente. É uma bola do Barreiro. Sim. Aquela bola do Barreiro que o Belotti lança ao Barreiro, e também há uma oportunidade para o Benfica aí fechar o encontro, e também não conseguiu aí fechar o encontro. Portanto, mesmo numa segunda parte muito faltosa, de perda de tempo por parte dos jogadores do Benfica, e em que o Sporting teve um ligeiro ascendente na posse, e na posse, refirma isto, passou mais tempo em organização ofensiva do que em organização defensiva, e o Benfica mais tempo em organização defensiva, quem teve as melhores oportunidades foi o Benfica. Ou seja, mesmo numa segunda parte muito má, mesmo assim foi o Benfica que teve mais oportunidades. E depois também acho, a meu ver, que Rui Borges demorou demasiado tempo a tirar Pedro Gonçalves do jogo. O Pedro Gonçalves não apareceu à final. É aos 75 minutos que o Rui Borges tira o Gênio e o Pote para entrar o Kenda e o Arder. Certo, e o Arder já deveria ter entrado há mais tempo. O Pedro Gonçalves não apareceu ao jogo, praticamente. Esteve completamente fora dela durante grande parte do tempo. Aí também concedo alguma responsabilidade. O Gênio também não fez um grande jogo, sim. Não fez de todo um grande jogo, mas o Pedro Gonçalves também acho que foi um bocadinho por culpa do contexto, porque o Pedro Gonçalves não pode passar a maior parte do tempo a defender, não pode estar dentro de uma equipa que não consegue sair de marcações individuais. É que a única solução que o Sporting apresentou durante toda a primeira parte para sair das marcações individuais do Benfica foi bater bola na frente sem qualquer critério. Foi isto que aconteceu durante toda a primeira parte. Ou seja, o Sporting teve uma parte inteira, primeiro a tentar perceber como é que o Benfica estava a
conseguir superar a sua primeira zona de pressão com aquela facilidade, nunca conseguiu ajustar, e depois sem conseguir sair da pressão do Benfica. Portanto, foi duplamente ausente. O Sporting, nem em organização defensiva, nem em organização ofensiva, conseguiu realmente mostrar qualquer coisa naquela final. E claro que um jogador como Pote se ressente dessas situações, mas por isso mesmo até se calhar o Arder, ou a sua entrada, teria feito sentido mais cedo, porque é um jogador mais autossuficiente, não é? Não sendo Gyökeres, não tendo o perfil de Gyökeres, mas tem características diferentes. É um jogador que pode... É mais isso, é mais pelo perfil, porque estávamos a falar de um jogo de espelhos, quase um jogo de pares, de marcações individuais. Pelo menos cada jogador sabia o jogador que tinha que marcar, e de facto Arder é um jogador diferente, naturalmente, até na dimensão física, no desafio físico que coloca o seu marcador, mas o melhor Pote, naturalmente, que se espera sempre que possa aparecer. Deixa-me referir, no entanto, que eu acho que há ali um período fundamental no jogo. De facto, é muito difícil fugirmos ao último lance como lance decisivo do jogo, quando tens um penalti no último minuto num jogo. Mas o Sporting, o momento do jogo em que eu vi que uma equipa foi muito superior à adversária foi os primeiros 15 minutos da segunda parte. Acho que o Benfica controla, entra, domina o Sporting, faz um golo e faz o 2-0. E ali se faz o 2-0, mata o jogo. Isto é, salvaguarda-se inclusive para poder acontecer uma eventualidade do tal lance isolado acontecer, mas esse lance isolado a acontecer daria o 2-1, não daria o empate. E portanto, é esse 2-0 que é invalidado, que é um grande golo do Bruma, a referir isso. É uma grande assistência do Pavlidis também. Sem dúvida, mas é uma grande jogada do Bruma, e o Pavlidis naturalmente é o tal jogador que vai entre linhas e quase que ali é médio naquele momento, e depois assiste o Bruma, que faz a jogada toda, e o Pavlidis entende a jogada do Bruma, e o Benfica faz 2-0, festeja, o Bruma enche o balão e depois descobrem uma falta, ok, é falta, esvazia o balão. Mas é o que é o futebol, o futebol moderno é este, vai-se buscar uma falta lá atrás, muito no início, e o golo é invalidado. E acho que o Benfica sentiu muito esse momento de invalidação daquele golo, porque aquele 2-0 fazia sentido naquele momento. O Benfica ia ganhar bem por 2-0. E a tática de Lages, por mais que a gente possa achar que é uma tática, ok, é uma estratégia feita em função do adversário, as equipas grandes devem jogar mais em função do seu valor. Ok, mas Lages não é assim. Cada treinador é como é. E quis anular o Sporting. E anulou completamente o Sporting. Ok, é um Sporting em ressaca, competitiva, é um Sporting desconcentrado. Mas o Benfica já tinha jogado assim mais vezes durante a época. Atenção, mas isto não foi jogo, um teste para o jogo. Sim, mas neste jogo, ok, mas contra o Sporting, contra este Sporting, e tens um lateral ofensivo como Carreras, e prende-o como terceiro central, e mesmo assim a equipa domina o jogo pelas faixas, metes por dentro a Turkoglu e Bruma, Pavlidis a virem assistências, Kokshu a aparecer desde trás. A equipa jogou bem do ponto de vista daquilo que é a ideia de Lages, e anulou o Sporting e podia estar a ganhar por 2-0 aos 60, 70 minutos, e tinha a taça ganha, e se teria feito... O Pavlidis manda uma bola ao poste na primeira parte. E teríamos dito que era uma grande exibição tática de Lages, independentemente de se gostar ou não de uma estratégia em função do adversário, também em função daquilo que ele pensa para os seus jogadores. Agora, o momento da invalidação do golo de Bruma tem esse transfer para o jogo. O que eu acho é que quando vai, é a questão de fazer as substituições para um jogo de 90 minutos ou fazer as substituições para um jogo que pode ter prolongamento, quando está 1-0. Isso, de facto, é preciso ter muito cuidado, porque pode aparecer o tal lance isolado, e isso é onde eu acho que Lages falha, é esse momento, não precaver a hipótese de prolongamento. Eu só quero lançar duas coisas também para a discussão. A primeira é, eu não acho, ou seja, o Renato foi o epicentro do erro, porque é ele que comete a grande penalidade. Antes, acho que o Florentino podia ter matado a jogada, porque o Trincão passa por ele, o Trincão não, desculpem, o Gyökeres passa por ele, e eu acho que o Florentino tem ali a oportunidade de fazer falta e não faz. Não sei se é o Gyökeres ou o Trincão, porque é o Trincão que lança o Gyökeres, portanto, um deles passou ali muito perto do Trincão. Passou ali muito perto do Florentino e ele não mata a jogada, e depois, numa segunda, mais à frente, o Gyökeres consegue também passar por António Silva, que se tenta antecipar, não faz contenção, acaba por ficar fora da jogada, porque o Gyökeres lhe passa a jogada, lhe passa a bola, aliás, e depois salta por cima dele, portanto acabou por, neste caso, ser um triplo erro, claro, na minha opinião. Primeiro Florentino,
depois António Silva e, em última instância, mais visível para todos, o de Renato Sanches. E o de Renato Sanches também é bastante infantil. Porquê? Porque o Otamendi está muito próximo do lance. Ou seja, primeiro, o Gyökeres não está enquadrado com a baliza. Segundo, o Otamendi está a cobrir a posição do Renato Sanches. Portanto, mesmo que ele passasse pelo Renato Sanches em velocidade, ainda tinha de passar pelo Otamendi. E o Gyökeres também, da Sofia, é um jogador inteligente. Sabe naquele momento que o Renato, ele vê o Renato a vir, vai cruzar-se no seu caminho e ele deixa lá ficar. Ele e depois é outra provoca. Questão. Sabe que vai fazer falta. Eu não tenho a certeza se o Renato Bom, ou o suposto Renato Bom, que não é este, não faria aquela falta, porque se há coisa que o Renato sempre foi um jogador impetuoso. Sim, exatamente. Sim. Depois, a outra questão que eu também quero lançar aqui para a discussão é a questão vocês falavam aí muito e eu concordo, a questão do lado emocional. Quando as equipas não são propriamente brilhantes em termos técnico-táticos, eu acho que ficam mais suscetíveis às questões extra-jogo. Ou seja, à questão do gol, do impacto, do nervosismo disto e daquilo. E sim, uma coisa até transfere para a outra, sim. É porque, lá está, aquilo que vocês falavam, porque o gol o penalti mexeu muito com o Benfica. Eu acho que estas coisas, e ao contrário também se verifica, porque também tenho a sensação de que se o Benfica faz o 2-0, o Sporting já não ia buscar este jogo. Eu acho que estas coisas também têm um bocadinho a ver com quanto mais competente tu estiveres, mais focado tu souberes o que tens de fazer, mais competente tu fores nas tarefas dentro de campo, também menos suscetível, em princípio, isto não é líquido, mas em princípio ficas destes fatores, ficas menos suscetível a estes fatores. E eu acho que um jogo... Sim, as grandes equipas têm que ter essa personalidade, naturalmente. Estarem preparadas para a adversidade, não é? O quarto derby da época, Luís e Nuno, e não nos conseguiram dar um jogo minimamente, enfim, espetacular. E, portanto, mas para ti, eu acho que para ti, desculpa, para ti um jogo espetacular o que é? É um Barcelona de Guardiola contra o Liverpool de Klopp? Estamos em Portugal, Sofia. Isso não é um jogo espetacular. Agora, eu não acho que a nossa realidade é esta. Eu já tenho aqui alguns anos, mais de 50, e jogos espetaculares em Portugal, e eu a lembrar-me assim de repente de alguns... Mas isso é culpa dos executantes ou é culpa de quem treina as equipas? É a nossa realidade competitiva. Ou sim, ok, não, tens razão, é verdade que é naturalmente que se calhar se pensar no Benfica de Eriksen, se pensar no que foi algumas vezes o Porto com o Bobby Robson, por exemplo, para dar-te exemplos de equipas que eu gostava demais de ver. Não precisas de ir tão longe. O Sporting de Rubén Amorim jogava melhor do que isto. O Benfica de Roger Schmidt no primeiro ano. Há estratégias e há formas de jogar. Sim, repara, o Sporting do Peseiro, se calhar foi o Sporting que eu gostei mais de ver. Portanto, não ganhou nada, perdeu. Perdeu no fim, estás a ver? Eu não estou a falar de brilhantismo, eu estou a falar de competência. Sim, ou seja, sim. O que eu estou a dizer é que com estes jogadores, tanto de um lado como do outro, eu acredito que era bem possível, muito possível, ser mais competente, tanto de um lado como do outro. Com estes jogadores do Benfica, a nível de posse de bola, eu acho difícil, mas, Sofia, deixa-me só tocar aqui num ponto, porque senão depois temos pouco tempo, porque esta nossa, embora esta nossa discussão é interessante, porque eu também não quero puxar aqui dos galões, ser mais velho e buscar, eu falei de equipas também que tu não te lembras, não é? Não me lembro mesmo. Claro, portanto, aqui também não, era mais para o Nuno, pronto. Mas, eu não estou na questão do Di Maria, porque Di Maria não tem feito muito, temos que ser justos, para ser titular, não é? Portanto, ele foi titular no derby, ele meteu no derby do campeonato, e saiu ao intervalo. Não tínhamos expectativas, nós próprios falámos aqui a semana passada, não sei se tu não tinhas essa opção, recorda-me que era Di Maria titular, os jogadores finais, sim, exato, dizias isso. O que de facto não fez sentido, e o jogador não entendeu, mas isso já foi lá já procurar, já não consigo resolver o jogo coletivamente, já estilha-se a equipa toda, com as situações que fiz, para 90 minutos, quando isto afinal vai ter prolongamento, e de repente mete Di Maria a dizer-lhe quase, resolve-me o jogo sozinho. E Di Maria naquela altura viu-se na cara dele que agora já não contes comigo, já não vai ser. Viu-se no momento em que ele entra em campo. Mas como é que vocês interpretam tudo isto, todo este contexto de Di Maria? Eu não interpreto assim, por acaso, mas Nuno vai. Mas diz. Não, podes dizer. Não interpretas o quê? O sentimento de Di Maria ou a ideia de Lage? Eu acho que Di Maria tentou tudo para mudar está bem, sim. Não, claro que tentou tudo, mas estou a dizer, naquele momento em que ele entra, vamos lá ver se expliquei-me mal. Quando ele diz, não contes comigo, é aquele sentido de que, então vais-me meter agora, quando num jogo de início, uma final, claro que ele vai dar tudo na mesma, mas ele sente que o que ele sente é que um jogador como eu, final de campeonato do mundo, decide mundiais, e na final da Taça de Portugal, e ele só me mete agora no prolongamento, a meio do prolongamento. Mas era isso que eu também estava a levar para esse ponto. É por esse ponto, não é por ponto de ele não dar tudo. Não é? Que quando se percebeu, quando ele ia entrar em campo,
a cara de desânimo, o rosto de desânimo eu não queria chegar. do Di Maria. Sim, o Di Maria evidente, entrou claro. a passo. Claro que ele entrou a passo, não é? tentou. Claro, tentou, e tem qualidade para isso, e teve um remate muito Assumiu bom. o livre no último minuto. Tudo. E o remate antes do livre, exato. que passa a um palmo da trave. Por isso, eu acho que, voltando à questão das substituições do Benfica, no momento em que procedem aquelas substituições todas e o gol do empate, o tal lance fortuito que aconteceu, poderia ter aconteceu, de facto aconteceu e levou o jogo para o prolongamento, poderia haver ali algum coelho da cartola que Bruno Lage não soube tirar. E esse coelho da cartola poderia eventualmente ser Di Maria, que transmitisse à equipa ali alguma capacidade extra, se não fosse pelo coletivo, porque o Benfica já não dispunha de Coxu, de Mas o que quer dizer, Nuno? Ter metido Di Maria nos 90 minutos, já que não por exemplo, meteu, no momento em que se tira o... Já que não entrou na altura em que entrou o Bruma, entrou o Barreiro e entraram o Di Maria, por exemplo. Foi o Bruma por Barreiro. Sim, ou então à entrada do prolongamento, depois de um momento mas de já grande... estavam a 1. Eu pensei que estavas a dizer com 0 meter o Di Maria. Também podia. Mas o Bruno Lage não queria meter o Di Maria. Não pareceu, ele foi obrigado. O processo Di Maria o plano não passava por Di Maria. Sim, diz. Mas é uma questão extracampo, na minha opinião, não tem nada a ver com a qualidade do Di Maria, só que o Di Maria desrespeitou o presidente do Benfica, porque o presidente do Benfica, depois do jogo frente ao Braga, disse que ainda ia conversar com o Di Maria para perceber qual é que seria o futuro de Di Maria no clube, e Di Maria agarrou numa publicação no Instagram e confirmou que era o seu último jogo no campeonato. Portanto, a partir daí eu acredito que tenha acontecido uma certa animosidade ali, e a questão da liderança também deve ter precipitado esta utilização de Di Maria. Porque, e até aí faz algum sentido, embora as pessoas devem falar para resolver o problema, porque acho que os melhores jogadores devem jogar, não é? Certo. É assim, isso depois cada liderança, nós por exemplo tivemos o caso do Porto, em que o PP fez o que fez, se ouviu falar de processos disciplinares e nada aconteceu. No dia seguinte era titular. O jogador continuou a jogar, portanto, lá está, isto depois depende de pessoa para pessoa, de liderança para liderança, e como é que tu entendes a liderança. Agora, eu acho que a questão de Di Maria é uma questão extracampo, acho que não tem nada a ver porque efetivamente o Benfica podia ter vencido a taça sem Di Maria, não é? O que iria acontecer era o que iria acontecer era o Bruno Lage iria levantar a taça sem Di Maria, portanto sem a utilização do craque argentino, e nesse sentido teria também junto do grupo e da liderança que ele acredita, ele e o presidente acreditam, a estrutura do Benfica acreditam ser a melhor, teria ganhado força, mas não ganhou. Exato. Porque in extremis, e aí é que eu acho que é uma coisa ou outra, ou tu contas com o jogador ou tu não contas com o jogador. Tu não podes querer passar esta mensagem de liderança de que não, ele não esteve bem, não vai ser utilizado, não quer, e depois tens ali as calças na mão e agora vai para lá ver se te resolves isto. Tu queres dizer... é o anjo e o diabo. Sim, o diabo oferece sempre mais hipóteses de negociação. Claramente. É isso, é que eu aqui acho que houve aqui um bocadinho... E acho que neste caso, pelo que dizes, e não se concordas, vocês concordam, estamos com pouco tempo. Com essa opção e ganhando dessa maneira, sem Di Maria, Lage conquistava a próxima época, o início da próxima época. Era isso? Sim, não ganhando desta forma, pode comprometer o início da próxima época. Ele próprio começar a próxima época. Eu acho que sim, eu disse aqui na semana passada que o anúncio, depois do jogo de Braga, da continuidade de Bruno Lage era precipitado, porque algo de mau poderia ter acontecido na final, poderia acontecer na final da Taça Portugal, e de facto aconteceu. Portanto, eu acho por isso que eu falava na questão das negociações com o diabo. Pois, a verdade é que aconteceu, e não, acho que não há benfiquista que esteja tão seguro neste momento como estava há uma semana de que Bruno Lage vai ser o treinador, não obstante as garantias de Rui Costa, porque Bruno Lage sempre disse que não queria ser um obstáculo por ele. Mas vocês acham que o problema, isto vai ser um debate que não é para 2 minutos que nos faltam, que o problema do Benfica é o treinador ou é Lage? Eu acho que houve vários problemas do Benfica que fomos enumerando aqui ao longo do tempo, mas por exemplo o plantel tinha o plantel com melhores unidades, foi Lage que o fez. Mas acabou por se revelar algo desequilibrado, nomeadamente na falta desse jogador. Acho que era fundamental o Benfica no mercado de inverno, mais que Belotti e de Kedal, se ter reforçado no meio campo com um jogador de características diferentes que permitisse a Bruno Lage controlar melhor o jogo. Com Manu, só que lesionou-se. Sim, lesionou-se. Lembraste bem, foi um jogador, e era um jogador muito
muito importante para a reconstrução da ideia de Lages para o meio campo. Mas disto, Sofia, temos aqui pouco tempo. Deixem-me só dizer que eu acho que quando nós tentamos esvaziar uma situação num único problema, geralmente dá errado, porque acho que há vários fatores, quase sempre. Acho que é muito raro conseguires encontrar só uma razão. Luís, eu sei que estamos mesmo a terminar, mas o nosso Mário Fernando veio aqui trazer-me uma folha que eu acho que pode ser importante ao nível da passagem de informação. As folhas do Mário Fernando são fundamentais para o futuro da humanidade. As folhas do Mário Fernando têm de ser respeitadas. Diz. Não, é só porque não é propriamente um tema que nós abordemos muito aqui, mas é uma notícia. Porquê? Porque o Benfica lançou um comunicado relativamente à questão da final do Jamor, e já tínhamos ouvido Rui Costa falar por causa da arbitragem, do VAR, Tiago Martins e também do... Sim, não é muito o nosso core aqui, mas não é verdade, o nosso core, só mas que é verdade aqui... que tem argumentos para reclamar o Rui Costa em determinadas situações. Certo, sim. E o Benfica vai então exigir a divulgação imediata dos áudios, pronto, que isto não é aqui nada de surpreendente. Também anuncia no Benfica, no comunicado do Benfica, que fará uma exposição à UEFA e ao International Board e à FIFA também, colocando em causa a verdade esportiva, numa linha de raciocínio que segue então a de Rui Costa e as suas declarações no final do jogo. E depois o mais importante é que neste âmbito o Benfica vai suspender a participação nos grupos de trabalho da Liga, a centralização, e solicitar ao Governo uma audiência com caráter de urgência, informando de que neste momento não estão reunidas as condições para avançar com este processo. Finalmente, informa a Federação que enquanto a situação não se alterar, o Benfica estará indisponível para acolher jogos da seleção no Estádio da Luz. Portanto, eu acho que isto é mais relevante um bocadinho do que é normal. Sim, mas embora não é muito nosso objeto, naturalmente, de análise aqui as questões de arbitragem, muito menos as questões técnicas, eventualmente se é falta, se não é falta, mas porque temos só um minuto para terminar o programa. De facto, é inacreditável como é que o VAR não interveio no último lance da agressão do Mateus Reis. Isto, de facto, independentemente de qualquer tipo de valoração de faltas técnicas, de penalti, se não é penalti, se é falta, se não é falta, como no lance do 2-0, a questão daquela agressão, de facto, é difícil de entender que não haja uma intervenção do VAR, não é? Haverá uma intervenção posterior, mas já... porque poderá ser aberto um processo disciplinar com um castigo severo a Mateus Reis, mas já não terá influência no jogo, portanto já não vai dar a taça ao Benfica esse eventual castigo a Mateus Reis. Continuando a olhar para esta final da taça, e claro que olhamos muito para aquilo que foi o Benfica ter perdido a final, que esteve a ganhar durante 100 minutos, é isto, ou 99 minutos e meio, e a ganhar bem, e parecia que a tinha resolvido, mas de repente aparece Trincão, portanto, e é de facto o bigode mais importante no Jamor durante aquela tarde, não é? É o bigode of the match. É de facto um jogador que quando aparece, aparece mesmo, não é? Portanto, não há qualquer tipo de suspeição. Isto é, o momento em que Trincão não aparece, Trincão está escondido do jogo. Quando aparece, decide o jogo, porque ele faz a jogada que vai dar o penalti do Jóqueres, faz o cruzamento para o Arder, e é um excelente cruzamento que ele tem que se coordenar todo para o executar, e faz o 3-1 perante a passividade de defesa do Benfica, que naquela altura já não conseguia pensar, quanto mais correr, mas é uma recepção orientada por baixo das pernas sobre António Silva. É a recepção orientada finta por fazendo um túnel ao António Silva e finalizando. É de facto um jogador que olhamos para esta época do Sporting, ok Jóqueres, ok Ullmann, mas Trincão, quando apareceu, decisivo. Foi decisivo, sim, e nós falamos aqui há pouco do desgaste que o Sporting foi apresentado ao longo de todo o jogo, principalmente na primeira parte, que de facto foi um bocadinho até penoso ver em alguns momentos o Sporting tão cansado fisicamente e se calhar emocionalmente também um bocadinho mais em baixo, e achar que mas se calhar teve mais cedo ou mais tarde, mas a questão daquela semana toda de festas e entrevistas faz parte essas festas, essas entrevistas, mas desde que haja descomprime um pouco a equipa e desconcentra também em alguns desconcentra, momentos, acho que neste caso foi mais desconcentração, mas também houve algum desgaste, que houve jogadores que ali aos 30 minutos quase que se tapassem a boca, caíam, mas emerge sempre aqui e para o prolongamento, ao contrário daquilo que dissemos do Benfica, o Sporting contava com a energia de Arder, realmente, porque é um jogador fisicamente muito
possante, e que naquela altura de um prolongamento com as equipas desgastadas parte a parte e com os adversários também desgastados animicamente, poderia ajudar bastante, como ajudou já nos últimos minutos do tempo regulamentar. O Sporting contou com a velocidade de Kenda, mas contou sobretudo com a inteligência tática de Trincão e com a qualidade técnica, e ele, quando alia as duas coisas, acontecem momentos de magia, como aqueles que se viram ao serviço da seleção, quando o Trincão também do nada, ou saltado do banco, quase como o último recurso para a seleção conseguir ganhar, fez o que fez. Portanto, acho que foi o jogador mais do jogo, foi o elemento desequilibrador completamente, e acho que acabou por emergir toda a sua qualidade, não só técnica, mas sobretudo tática, porque a leitura de jogo dele acabou por ser o grande fator desequilibrador do jogo, na minha opinião. Sim, eu perguntar também à Sofia também a impressão dela em relação às pinturas do Trincão, mas também falámos muito daquilo que foram as alterações de Laje e como lhe correram e o que é que lhe aconteceu. O primeiro momento em que o Rui Borges mexe na equipa é a entrada de Morita, com uma hora de jogo, por volta dos 60 minutos. Procurava ali conseguir ter a bola a nível de passe com outra qualidade, digo eu, não sei, a nível de construção desde trás, com o Ilman ficou mais preso. Não é que o Morita tenha entrado mal, mas a equipa toda não estava conectada com o jogo. Agora, em termos de pensamento, acho que pensou bem. O que é que pensas, Sofia? É isso. Eu acho que Rui Borges tentou ir pela individualidade, já que coletivamente a equipa não estava a conseguir ser capaz. Não estando a conseguir ser capaz coletivamente, Rui Borges pensou bem, obviamente. Estamos a falar de Ilman e Debast, dois jogadores mais posicionais. Dois jogadores que muitas das vezes acabam por ocupar a mesma altura do campo. Quando algum tem de ocupar uma zona até mais acima, até o Debast, mas tem dificuldades em jogar de costas, em espaços curtos, não te vai ameaçar a linha defensiva contrária, não te vai aparecer em zonas de finalização, não é esse tipo de jogador. Distribuiu alguns passos interessantes, mas sinceramente o problema foi coletivo, não foi individual, pelo menos a meu ver, o que significa que com a entrada de Morita a equipa também não teve grande mudança, porque... Não melhorou muito. Não melhorou nada. Coletivamente não estava a responder, portanto, quando tu estás... É como a questão das maçãs podres, não é? vais ficando podre, entre aspas, claro, isto é uma metáfora, se estás num contexto que não te favorece. E eu acho que isso acabou por acontecer com Morita, porque o Sporting só estava a encontrar uma alternativa para sair das marcações individuais do Benfica. Era bater bola na frente sem critério. E nem havia meio campo, quase. O meio campo praticamente não teve grande responsabilidade. E depois, quando na segunda parte foi obrigado a isso, porque estava em desvantagem, tinha de ir atrás do resultado, o Sporting até, volto a dizer, recorreu muito aos cruzamentos, recorreu muito a precipitação, alguns fogachos individuais. Sabes que naquele momento, quando entrou o Morita, eu estava a ver o jogo em casa, portanto estava descansado com os meus cães a ver o jogo, e eles também veem o jogo e taticamente analisam o jogo. Longa vida a quem tem cães. Exato. E eu pensei que... Eu estava a ver o Pote sem entrar no jogo, como tu estavas a falar há pouco, e eu imaginei, mas por que não recuar o Pote também no meio campo? Isto é jogar o Ilman Pote. E imaginei que ele pudesse fazer isso. Mas ao longo do jogo... E depois saiu o Pote nesse momento. Ao longo do jogo, como a bola não estava a chegar ao Pote, nem com vantagem nem sem vantagem, a bola não chegou muitas vezes ao Pote em condições... Mas não pensaste que ele podia recuar para médio para a equipa melhorar? O Pote sentiu-se até na obrigação de recuar em alguns momentos para vir tocar na bola, porque a bola não chegava. E a equipa melhorava com isso. Podia ser uma solução, obviamente. Embora eu ligue mais esta questão do Pedro Gonçalves à questão física, porque acho que o Pote foi muito tempo parado. Eu também acho isso. E contra o Boa Vista dá, não é? Mas com todo o respeito. Exato, calhar a opção que eu estava a pensar não podia ser fisicamente. Podia ser. Mas contra os outros adversários torna-se mais complicado. E portanto,
concordo com a questão da substituição, mas não acho que tenha tido impacto. Por exemplo, o Kenda claramente ficou para trás na hierarquia comparativamente com Jenny Katamo, algo que eu tenho muitas dificuldades em compreender, percebendo que são jogadores de perfil diferente, e eu acho genuinamente que Rui Borges prefere o que Jenny dá ao jogo do que o que Kenda dá ao jogo. É mais isso, mais que a qualidade é o que dá ao jogo, é isso. As coisas que dão ao jogo, sim. Ou seja, isto até nos leva aqui a fazer uma reflexão. Se calhar se Rui Borges já estivesse na posição de treinador do Sporting há mais tempo, se calhar Kenda nunca tinha aparecido com o protagonismo que depois acabou por ter na equipa do Sporting anteriormente, porque de facto percebe-se que Jenny tem... Chegou a ter protagonismo. Mas isso mesmo depois de ter sido não. para o Chelsea. Mas isto é uma boa questão para perceber o que é que será o Sporting da próxima época, começando a ser pensado por Rui Borges, mais as características de Kenda do que o do Jenny, não é? Eu acho que Jenny contará sempre para Rui Borges, mesmo que a estrutura altere. Ou seja, acho que Jenny poderá sempre ser um extremo na estrutura de Rui Borges, e acho genuinamente que Rui Borges contará com ele como extremo se, lá está, voltar ao seu preferencial 4-2-3-1 ou 4-3-3, enfim. Sim, contens a linha de 4, sem os extremos laterais, mas com extremos mesmo, não é? Portanto, eu acho que o que teve real impacto, olhando para as entradas, foi o Arder. E foi o Arder porque lá está, porque é um jogador que não necessita tanto do contexto para aparecer. Ele é um jogador, volto a dizer, não tem o perfil do... Exato, não tem o perfil de Gyökeres, e esta comparação faz-me particular comichão, porque os pontas de lança fortes e fisicamente não são todos iguais, não é porque és forte fisicamente que és igual a outro ponta de lança que é forte fisicamente, que é igual a outro ponta de lança que é forte fisicamente. E o Gyökeres não tem nada a ver com o Lukaku, ok? O Arder não tem nada a ver com o Gyökeres, apesar de serem jogadores fortes fisicamente, não tem nada a ver. E portanto, apesar de tudo e não terem nada a ver, o Arder é mais autossuficiente do que Pedro Gonçalves, mesmo não sendo melhor jogador. Ou seja, carece mais Pedro Gonçalves do coletivo do que Arder. Arder pode aparecer num golpe. Aquele cabeceamento que o Arder fez, o Pedro Gonçalves não fazia, certo? Todos estamos de acordo com isso. Claro, sim, estamos a falar de um finalizador, de um ponta de lança. É isso. Enquanto que o Pote é um jogador completo, pode ser avançado, pode ser médio, segundo avançado. O que eu acho é que os jogadores mais autossuficientes tendem a ser os jogadores mais físicos, muitas vezes. Isto é, os treinadores... Mais ou menos. Mais ou menos, sim. Não é uma verdade absoluta. O que eu quero chegar a dizer isso é por causa de que os treinadores têm tendência, cada vez mais, quando estão a perder os jogos... E com este tipo de jogos é quando a equipa não está a funcionar mesmo, não é os jogos em que estão a perder, a dominar, portanto nestes jogos em que estão a perder sendo dominados, como está a acontecer com o Sporting, a recorrer a jogadores que lhe deem coisas diferentes do ponto de vista físico, e Arder é um avançado possante que ainda é um ala rápido em comparação com Jenny, portanto, que temporiza, espera, vai para dentro. Sim, mas o Sporting ganhou bastante com isso. Sim, mas o que eu te quero dizer é que eu acho que naquele momento, quando eu pensei no recuo de Pote, é que a equipa, mais do que ter uma dimensão física de mais força ou mais rápida, estavas à procura da melhoria coletiva, do pensamento, mais pensamento. Sim. A equipa precisava de pensar melhor, mesmo, e pensar melhor cansada, o que as grandes equipas têm que saber também, e que Pote podia ser a melhor solução atrás. Mas eu percebo a tua lógica, Luís. Agora, quando vão buscar, e quando se aporta sempre em jogadores físicos, vai-me dar mais velocidade, o Kenda vai ultrapassar a defesa do Benfica. O Arder é mais forte, vai-me ganhar aqui um choque e vai lá buscar uma bola e faz um golo, mesmo que seja no ressalto, mesmo que seja um jogador trapalhão, como disse uma vez o Rui Borges. Lá está, são jogadores um pouco mais autossuficientes nas suas características, que quase os fazem a eles próprios entrar no jogo de forma diferenciada. Luís, e tu não estás a especular, porque o próprio Rui Borges, no pós-jogo, referiu que o Sporting às vezes foi pouco competitivo nos duelos. Portanto, o próprio Rui Borges levou mais o jogo para a questão dos duelos do que para a questão... Pronto, mas o que eu te estou a dizer é que tu não estás a especular, porque o próprio treinador do Sporting assumiu isso. Sim, estou de acordo com tudo aquilo que foi dito, mas eu acho que o Arder foi muito, muito importante, sobretudo nessa questão que vocês estavam a referir, dos duelos, porque ganhou outra dimensão física e ganhou uma superioridade, aproveitando o desgaste, jogou com o desgaste que o Benfica foi demonstrando ao longo do período de prolongamento, e com o desgaste anímico também,
e tentando dinamitar a defesa com a inteligência de Trincão e com a velocidade de Kenda, acabou por causar esses desequilíbrios, diga sempre, com Gyökeres ali à espreita de alguma oportunidade que pudesse surgir, uma bola perdida, acabou por ganhar, e acho que no prolongamento não havia dúvida nenhuma de que o Sporting iria ser superior. Deixa-me só, não se diz alguma coisa, Sofia, diz? Não diz, Luís. Ia lançar aqui uma questão, olhando esta equipa do Sporting e pensando no que foi o jogo ontem, e também estou a lançar as sensações que fui tendo durante o jogo, a ver o jogo, como te disse, com a calma de estar a ver o jogo sem estar a comentar, e portanto às vezes as pessoas estamos mais descansados, que estava a ver os centrais do Sporting jogar, e eu já várias vezes ao longo da época, não só por questões disciplinares, critiquei o Diomandé em algumas exibições, mas eu ontem estava a olhar para o jogo e sentia falta dele no Sporting, não só muita falta na questão de defesa, mas também na questão também de passe, na questão de ser um líder da defesa do Sporting, independentemente às vezes daqueles momentos em que comete erros impensáveis. Mas jogou Santos Justo pelo meio dos três centrais. Desconfortável pelo meio o Santos Justo. Sim, não é coisa para ele. Exato, e mais ainda senti a falta do Diomandé. Não quero também chegar ao exagero de dizer que brilhou pela ausência, não é? Que fez as melhores exibições na minha cabeça pela ausência que teve, por sentir-se tanto a ausência, mas é de facto uma questão conceptual para este meio campo a 3 do Sporting ter um jogador como ele, não é? Por acaso, é curioso tentar perceber aquilo que vai ser o Sporting da próxima época, se vai jogar. Eu acho que vai tudo depender muito de Gyökeres e se fica, se não fica, parece que não fica. E tu achas que é isso o ponto fundamental para mudar um sistema tático, é o ponto de lança com Gyökeres? Pode ser. O Sporting joga desta forma muito porque se sente confortável, como eu tenho vindo a defender, porque se sente mais confortável, os jogadores se sentem mais confortáveis. Ou 2 ou 3 médios tem a ver com a questão do ponta de lança. E com esta ideia de procurar muito a profundidade com as características que Gyökeres tem, e muito ofereceu à equipa. 54 golos numa época é brutal. Impressionante. Por isso estou muito curioso em perceber que tipo de jogador o Sporting vai buscar, porque não vai garantidamente, se perder Gyökeres, atacar o novo campeonato, a nova época com Arder só. E acho que depois muito se pode também especular sobre a continuidade de outros jogadores determinantes. Não acredito que Trincão saia, mas não estou absolutamente seguro que Yulman não saia. Aliás, ele próprio ontem, nas declarações no final do jogo, deu a entender que nada estava decidido. Portanto, garantidamente tem ofertas. Não é verdade se disserem que não tem ofertas. Sim, claro. É uma certeza quase absoluta. Claro. Não consigo aqui garantir que tem propostas, mas é impensável que um jogador que atingiu uma dimensão competitiva deste nível, e que já aqui dissemos, não obstante os números esmagadores de Gyökeres e da importância de outros jogadores, acho que o jogador mais regular da época do Sporting e aquele que carregou a equipa ao colo ao longo de todo o ano foi Yulman. Por isso estou com expectativa em tentar perceber qual vai ser a abordagem do Sporting a este mercado, e em função disso, na preparação que o Rui Borges vai, nos planos que o Rui Borges tem para a equipa, dentro das suas ideias, quais são os jogadores que conseguirá contratar e que modelo é que vai seguir, porque acredito que vai mudar a estrutura e vai tentar mudar a forma de jogar sem Gyökeres. Sofia, o que é que te parece? E também aquilo que eu falava há pouco da questão de ter sentido a falta de Diomandé dentro dos 3 centrais do Sporting. Sim, eu acho que o Diomandé é um jogador importantíssimo pela complementariedade, um jogador muito mais, vou dizer, cerebral do que Santos Justo, que é muito mais impetuoso, espalhafatoso. Mais rápido, assim. É mais rápido também, sim, e até foi lá buscar uma bola. Exato. Eu acho que foi Sheldrup. Foi o Aktürkoğlu, não foi logo no início? Aktürkoğlu já não... Sim. Foi, pois, exato. Enfim, mas lembro-me desse lance, não me lembro contra quem foi. Mas depois não acho que seja mais completo, muito pelo contrário. E o Diomandé faz sempre falta pela presença na área, proteção da grande área, capacidade de se antecipar de forma mais inteligente aos adversários que jogam ali nas entrelinhas ou que jogam mais em cunha com a linha defensiva do Sporting, até mesmo na questão do passe, acho que consegue ser mais, não arrisca tanto, mas é mais comedido, porque para arriscar já estão lá o Inácio e o Eduardo Quaresma, e portanto acaba por completar na perfeição esse trio do Sporting. O Quaresma desiludiu-me um pouco na final, devo confessar.
Acho que ele fez um final de época bastante bom, mas na final até lhe dei nota negativa porque acho que cometeu demasiados erros. Relativamente à questão da estrutura, há uma curiosidade que até foi transversal a todos os jogadores do Sporting que deram entrevistas antes desta final da Taça. É que todos elogiaram o facto de Rui Borges ter cedido no que concerne ao sistema do Sporting, ao sistema utilizado. Todos eles disseram que tinham gostado da humildade de Rui Borges de perceber que o sistema anterior beneficiava mais as características dos jogadores. Lembram-se de termos falado disso aqui no episódio passado? O Pote disse mesmo que foi a equipa que falou com ele, não é? Exatamente, portanto, mas não foi só o Pote, o De Bast, o Yulman, todos eles deram bastante ênfase a essa parte da equipa técnica do Sporting. Curiosamente, por outro lado, Rui Borges continua a desvalorizar muito essa questão e a dizer que o sistema é relativo e a estrutura é relativa. Assim, eu percebo, é relativo, obviamente, claro que há várias dinâmicas e as dinâmicas acabam por fazer com que às vezes as equipas se posicionem em várias estruturas, mas o ponto de partida é crucial para qualquer treinador. Claro que sim. A dinâmica parte de uma estrutura, não parte portanto, o ponto de partida tem de existir. Sim. O que significa que, na próxima temporada, se o treinador quiser jogar em 3-4-3, a abordagem ao mercado terá de ser uma. Se quiser jogar em 4-3-3, terá de ser outra. Sim, não é só porque isso. O Sporting, para jogar em 4-3-3, percebe-se que, por exemplo, tem mais centrais, ou aliás, tem centrais a mais e médios a menos. Portanto, esta narrativa de que a estrutura e tal, as nuances, está bem, a gente vê o jogo e consegue perceber que as nuances influenciam e que às vezes as equipas estão em estruturas completamente diferentes ao longo, são multiestruturais, como se costuma dizer. Tudo certo, mas há um ponto de partida e esse ponto de partida não só é importante para a abordagem aos jogos, como é importante para a abordagem ao mercado. E, portanto, a minha maior curiosidade, devo confessar, no que concerne à pré-época do Sporting, é perceber se Rui Borges irá voltar às suas origens, digamos assim, para saber também, lá está, como é que o Sporting vai abordar o mercado, porque a questão da estrutura é muito importante nesse sentido. É muito importante. Com este plantel podia e pode jogar em 4-3-3 ou 4-4-2, pode jogar, pode não ser o plantel ideal feito para pensado nessa estrutura. E digo pode, sobretudo com a recuperação de Daniel Bragança, João Simões. E mais do que isso, está bem, claro, os jogadores serão importantes, porque os sistemas não têm vida própria, não é? Não é porque tu jogares em 3-4-3. Aliás, ontem tiveste o exemplo perfeito. As duas equipas estavam a jogar com o mesmo sistema, mas estavam a jogar de formas diferentes. Portanto, tu podes jogar, ambas as equipas podem jogar em 4-4-2 e jogarem de forma completamente diferente. Completamente, e às vezes uma equipa a jogar em 3-5-2 pode jogar mais perto ou mais parecida de uma equipa que está a jogar em 4-4-2. Sim, aquela ideia de que jogas com 3 centrais és mais defensivo. Não necessariamente. Não, por causa dos princípios de jogo, não é? Os princípios de jogo que tu pedes e as funções que tu pedes a cada posição são diferentes e a interligação entre elas, o que dá vida a um sistema, a uma estrutura e ao sistema, é os princípios de jogo, a movimentação, isto é, as referências comportamentais que os jogadores têm que ter em determinado espaço para fazer uma coisa e não fazer outra. E os jogadores que estão ao seu lado também ter essa interligação. É o que se chama o jogo posicional. E, portanto, nesse sentido, os princípios de jogo é que dão vida ao sistema. Agora, a estrutura é a referência para a equipa começar a jogar. Portanto, é por isso que eu digo que uma equipa não joga em 4-4-2, joga a partir do 4-4-2. E daí a partir daí pode jogar de diferentes formas. Agora, há um aspecto e dessa forma, o Sporting, por exemplo, em certas posições tem algumas carências. Agora, há um aspecto que eu acho que é sempre importante, e aliás, é por isso que os jogadores, quando o jogo vai começar, não se colocam de forma aleatória. Todos vão já para a sua casinha tática, como eu gosto de dizer. Tu vês logo, antes do jogo começar, vai jogar a 3, não, vai jogar a 4. Tu vês logo que os jogadores vão para as suas casas. Portanto, é uma estrutura, no entanto, para começar, e quase sempre uma estrutura em que tu voltas quando tens que defender. Depois tens as transições e a atacar tens naturalmente uma estrutura diferente, mas depois voltas sempre para a casa tática global, que é a estrutura base. E, portanto, isso sim é fundamental. Eu acho que os treinadores muitas vezes não querem dar essa importância publicamente nas conversas, ou melhor, nas conversas não, nas conferências, queria dizer, públicas, e naturalmente uma coisa é que conversarmos à mesa e é diferente. Porque não raramente acontece connosco, não é? Sim.
Não é porque fugirem ao debate, nem é porque não revelar segredos. Eu acho que muitas vezes o futebol não é tão complicado como podem querer os treinadores querem fazer parecer em alguns momentos. Às vezes gostam de querer fazer parecer uma ciência. Eu acho que o Rui Borges sabe bem a importância que tem todo este contexto, tudo isto que estamos a falar, mas não quer revelar nas conferências, não o quer assumir. Certo, mas aqui torna-se bizarro porque todos os jogadores acabaram por referir isso mesmo, então é do género, mas calma lá. Não, mas repare, aliás, eu a semana passada falava que tinha sido o momento mais importante da época, essa mudança tática do É verdade, por isso é que eu estava a dizer que já tínhamos falado deste assunto. Estamos mesmo em cima da hora, agora temos que ir embora, portanto não há mesmo mais um minuto para haver um penalti. Já estamos 90 mais 11. 90 mais 11 aqui, portanto vamos acabar o jogo antes que apareça aqui um lance isolado, que apareça aqui o Renato Seixas. Um abraço para ele e força para o Renato. Aliás, ver aquelas imagens finais. O Luís Freitas Lobo tornou-se muito mais impetuoso desde que lida comigo. Não sei se concordas. Não sei. É que eu lembro-me quando ele me passou a bola e disse assim: vá, faz lá um Pavlidis, não sejas o Samu. Agora manda-me este. Não, dar uma palavra ao Renato, porque depois vi aquelas últimas imagens dos adeptos quase a sentenciá-lo, a julgá-lo, não é? E aquilo acontece, é futebol, é um jogador e de facto isso custa muito ver isso acontecer. Né? E o Renato tentava até E o Renato é o menos culpado do seu regresso ao Benfica. Tentava dialogar com eles, isso. assinar camisolas, mostrar é um miúdo e fantástico, que gosta de futebol e força para ele. Haverá naturalmente tempo para mostrar o jogador que é. Só espero que recupere fisicamente a top, isso é que é importante. Ficamos por aqui. Estamos em cima da hora. Sobre o Maradona, não queres dizer nada? Deixar sempre uma palavra forte a todos os devotos da Igreja Maradoniana. Não se esqueçam de acender estive a ver o jogo do Nápoles. Não se esqueçam de acender as suas velas. Exatamente. Tivemos a vitória do Nápoles e, portanto, o paraíso está em festa. Que é o paraíso onde está o Diego Armando Maradona. Tem boa companhia já neste momento. Já agora hoje Xabi Alonso foi oficializado no Real Madrid, Ten Hag oficializado no Leverkusen. Coisas assim engraçadas a acontecer. E vamos ter também a final da Champions, podemos falar nisso para a semana e ver se Vitinho e João Neves conseguem pegar na bola frente àquele rochoso Inter de Inzaghi. Ficamos por aqui, voltamos para a semana e para falar também da seleção. Um grande abraço, o futebol esteja convosco.